Olá, estamos começando mais um episódio do programa Nossa Igreja e você que nos acompanha aqui pela TV União, que cobre vários municípios da nossa região e também pela Web TV Beato Donizete do Santuário de Tambaú, seja bem-vindo, seja bem-vinda! O programa de hoje chega até você com muita alegria do nosso coração e sempre convidando para participar conosco deste momento de oração inicial do nosso programa. Colocar toda a nossa prece, nosso louvor em oração neste momento. E gostaria até de chamar para uma curiosidade que durante a oração deste Pai Nosso, você acompanhará imagens da reunião do caminho neocatecumenal com adolescentes e também com catequistas, eventos que aconteceram durante este mês de julho e que estão em destaque nas imagens da oração do Pai Nosso do programa Nossa Igreja de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E após essa oração do Pai Nosso, fica essa reflexão para você que nos acompanha. Como têm sido os seus momentos de oração pela manhã, durante o dia, à noite? O programa Nossa Igreja deixa essa proposta para você amplificar um pouco mais esta conversa com o nosso Senhor. O programa Nossa Igreja desta semana traz para você a participação muito legal de adolescentes. É isso mesmo. Grupo de adolescentes da cidade de Casa Branca que realizou no final de semana um encontro reunindo mais de 200 integrantes, membros de grupos e aqueles que não participam, mas que foram convidados e estiveram lá no Santuário Nossa Senhora do Desterro participando deste grande evento. Confira algumas imagens e depoimentos no episódio de hoje. Olá, eu sou o Matheus Quaio, sou coordenador do grupo de adolescentes aqui de Casa Branca, do Santuário Nossa Senhora do Desterro. E hoje está tendo um encontro dos adolescentes, do Retiro de Adolescentes, 26º. E o tema desse retiro é Santo Anjo do Senhor, zela pela minha família. E a gente tem por objetivo trazer os adolescentes para participar da comunidade, para participar da igreja, para encontrar Jesus e levar Jesus para a família deles, para serem como anjos na família deles. Então, o objetivo desse encontro é aproximar os adolescentes de Jesus e restaurar as famílias que tanto precisam. A faixa etária do retiro é de 11 até 15 anos, então são adolescentes bem novos ainda e graças a Deus temos 200 participantes, tanto de Casa Branca, Itobi, Vargem Grande, Guaxupé, Varginha, São Paulo, Campinas e muitas outras cidades que vieram participar do encontro. São muitos adolescentes que passam por orações, participam da missa, da Santa Eucaristia, participam de gincanas, as brincadeiras, os momentos de diversão, as animações, danças, palestras e muito encontro com Jesus. Então, um grande abraço, agradeço pela entrevista e convido para que no ano que vem mais adolescentes possam estar presentes aqui com a gente, que é uma imensa alegria. Como coordenador, eu agradeço a todos e é uma imensa alegria recebê-los aqui no programa. Tá sendo muito legal, né? Porque assim, a galera é muito animada, isso contagia a gente. O tema também é um tema muito legal, falando sobre a família, os anjos. E tá muito gostoso as dinâmicas, ficar aqui um tempo nesse lugar aqui é muito bom, muito divertido esse lugar aqui. Tem um silêncio gostoso, dá pra você relaxar. E tá sendo muito legal também porque as decorações estão muito bonitas, as orações muito importantes, né? E falando um pouco mais sobre a família, né? Que ela sempre está com a gente, né? E esse tema eu achei muito legal, né? Muito bem, muito obrigado, Matheus, Lorena e também a toda a equipe que organizou, preparou e se empenhou para que um evento como esse, né, reunindo
tantos jovens na nossa diocese pudesse ser um sucesso e com certeza dará muitos frutos para toda a nossa diocese, para as pastorais, comunidades, famílias, empresas. É realmente uma obra grande de evangelização. Parabéns a toda a organização e um grande abraço a você que nos acompanha também, né, a todos os jovens conectados, né, que acompanham também o programa Nossa Igreja. Vamos agora ouvir a palavra do pastor com a participação do padre Mário Adorno. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, saudação de paz e bênçãos a todos vocês que agora se unem para a escuta desta palavra de Deus, a reflexão do Evangelho deste 16º domingo do tempo comum. Hoje também a Igreja celebra o 3º Dia Mundial dos Avós e da Pessoa Idosa. Portanto, nos aproximamos, nos unimos a todos os avós. Queremos rezar por vocês e agradecer tanto amor, tanta sabedoria transmitida a nós e também à pessoa idosa. Que sejam cuidados, que sejam amados, respeitados no entardecer de suas vidas, porque, sobretudo, fizeram tantas coisas por nós e merecem o nosso cuidado, o nosso carinho, a nossa gratidão. Então, vamos juntos acompanhar a leitura deste Evangelho, a proclamação desse Evangelho deste domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos estavam dormindo, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir agora
3 parábolas do reino. A primeira parábola do trigo e do joio, depois da semente de mostarda e também do fermento colocado na massa. Todas essas parábolas têm um único sentido, nos explicar a paciência de Deus, nos explicar a ternura de Deus que acompanha a história, que acompanha os sentimentos humanos. E veja que na primeira parábola do joio e do trigo, nós temos uma realidade onde o inimigo semeia à noite, no silêncio, no oculto, o joio, no meio do trigo. E parecem muito, os dois se parecem, porém o joio é o mal, né? Não é uma planta boa, é a astúcia do inimigo. E então vão ao dono da colheita, da plantação e dizem: quem semeou o joio? E depois então a intuição de que algum inimigo que semeou o joio. Também, irmãos, o mal e o bem convivem conosco, né? As pessoas boas e pessoas más convivem no dia a dia da vida. E nós temos que ter a sabedoria, nós temos que ter a prudência e a hora certa para ir arrancando o joio e que fique o trigo bom, que fique no nosso coração aquilo que é de Deus, aquilo que Deus plantou. E por que eu dizia da paciência de Deus? Porque Deus fala: espera crescer. Você não corre o risco de ir arrancar o joio, também perder o trigo. Nós também temos que ter este dom da paciência, porque com o tempo se revelam as coisas boas e as coisas ruins. Não podemos fazer as coisas no impulso do coração, porque senão corremos risco de perder pessoas boas, coisas boas, sentimentos bons no impulso, no momento, e aí então não é essa a pedagogia de Deus, não é essa a forma que Deus nos ensina. Também é como é o fermento na massa, uma pequena porção em 3 porções de farinha, diz o Evangelho, que vai então fazer acontecer aquela massa. Ela vai sumindo ali e vai fortalecendo e vai ganhando então a forma e depois será o pão que a gente alimenta. Também a semente de mostarda, que é uma pequenina semente, que depois de plantada, ela é uma árvore grande que acolhe os pássaros e assim é também aquele que acolhe a palavra de Deus, aquele que experimenta do reino de Deus. Vamos rezar neste domingo para que o Senhor nos ajude a perceber, a discernir a sua presença, a presença do reino em nós e arrancar aquilo que o inimigo tem plantado no nosso coração, a astúcia do inimigo, por vezes querendo até estragar a bonita obra de Deus que Ele quer realizar em nossa vida. Com prudência, sabedoria, vamos pedir que o Senhor nos faça ver o que é joio e arrancar fora e lançar no fogo e recolher o trigo bom de Deus, que é a sua palavra, que é o seu reino no meio de nós. Parabéns aos avós e uma bênção especial às pessoas idosas neste 3º Dia Mundial da Pessoa Idosa e dos Avós. Um beijo aos nossos avós, que são tão importantes na nossa vida de fé, na vida de comunidade, e as pessoas idosas também, pela sabedoria com que nos fazem chegar até aqui. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Mário, pela participação, mais uma reflexão aqui no programa Nossa Igreja. O Padre Mário, que é reitor do Santuário Nossa Senhora do Desterro, de Casa Branca, e também assessor da Pastoral da Comunicação, que inclusive é a pastoral que produz o programa Nossa Igreja. Estamos ficando por aqui. Até semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau.